bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, para juntos estarmos meditando na palavra de Deus, orando juntos e nos empoderando para as lutas e batalhas que temos que enfrentar na nossa lide diária. E hoje eu quero refletir com você sobre esse tema: é tudo de graça. O texto é Romanos capítulo 5, versículos de 20 a 21, que diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É um vício da natureza humana comprar consideração, aceitação, amor, respeito, fazendo algo por merecer. Por isso, temos grande dificuldade de entender o verdadeiro significado da graça de Deus. A graça é um atributo divino e não humano. É o presente pelo qual não precisamos dar nada em troca. Graça significa exatamente isso: receber algo que você não merece. É quando algo de bom é dado, não porque a pessoa que a recebe é digna ou tenha direitos, mas porque a pessoa que dá é generosa. E é assim que Deus nos oferece a salvação, de graça. Romanos capítulo 11, versículo 6 diz assim: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A graça é o ato de amor incondicional. Não depende de quem a recebe. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não precisa pagar pelo presente e nem precisa se esforçar para merecê-lo. A graça revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe. Quem não recebe a graça de Deus ou não compreende a sua grandeza, torna-se religioso. Isso é, acredita ser santo em virtude das suas obras ou pelas suas vidas em conformidade com a lei, pelos rituais que pratica ou pelas obras que realizam. O fato é que todas as pessoas carecem da graça e do amor de Deus. Como a própria palavra define, a graça de Deus é desgraça aos homens. Entre as barreiras que nos impedem de aceitar e viver a graça de Deus de maneira plena, nós podemos citar a autossuficiência, o individualismo, o orgulho, a baixa autoestima. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores e não quando éramos merecedores. Romanos 5, de 6 a 8 diz assim: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Viver na graça é ter um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus, de confiança em Jesus, sem uso de máscaras e sem hipocrisia. O único motivo pelo qual viveremos a eternidade com Deus é a sua graça e o que Ele fez por nós, derramando o sangue de seu Filho na cruz. Não há outro motivo. Por isso, é tudo de graça. É tudo pela graça. Não existe nenhum direito, nenhum mérito, nenhuma dignidade pessoal. É Deus quem nos dá graciosamente em Cristo Jesus, não apenas a redenção, mas o privilégio de viver na sua presença. Qualquer tipo de conceito que diga que nós temos que fazer algo ou sermos de determinado jeito para alcançarmos a graça, não está fundamentado na palavra de Deus. É apenas legalismo religioso. Por isso, a maneira como entendemos e vivemos a graça definirá a nossa real natureza espiritual. Não podemos clamar juízo sobre uma pessoa, pois dessa forma, primeiro Deus virá com juízo sobre nós. Devemos clamar a graça e a misericórdia sobre a pessoa, para que Deus venha antes com a graça e a misericórdia sobre nós. Jesus afirma isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 2, quando ele diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Por isso precisamos entender que a graça de Deus não é exclusividade da igreja. Ela é derramada sobre todas as pessoas
sem distinção, entre cristãos e ímpios. Não pense que Deus gosta mais de uma pessoa do que de outra. Ele ama a todos igualmente. A graça de Deus é um presente gratuito que está à disposição de todos, porém temos que aceitá-la para deixarmos assim que Deus transforme a nossa vida a cada dia. Porque a graça é a única porta de redenção. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém consegue atingir o padrão necessário para salvar-se a si mesmo. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém tem a dignidade necessária para poder pagar o preço do seu próprio pecado. Por isso que todos, indistintamente, são salvos da mesma forma, pela graça de Deus. A graça também muda a nossa filiação. Por meio dela, de filhos e herdeiros de pessoas comuns, passamos a ser filhos do Rei. Graças a ela, nós passamos a ter Deus como nosso Pai. E isso nos dá um presente e um futuro. Pois quem tem pai tem esperança. Quem tem pai tem provisão. Quem tem pai tem herança. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo de 5 a 7, vai dizer assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A graça, ela também liberta. Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 4 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Quando entendemos a graça, ela tira-nos a inocência espiritual, descortina diante de nós um mundo totalmente desprovido de medo e de insegurança. O tom ameaçador da maioria das mensagens que servem para nos oprimir e nos condicionar perdem o efeito, tornam-se insignificantes, uma vez que com o conhecimento da graça a pessoa descobre que a sua salvação não é meritória, não é pelo que ela faz, e sim pelo que Jesus, o Salvador, fez por meio da sua morte lá na cruz. Nós não nos separamos da graça quando pecamos, como muitos acreditam. Porque quando pecamos, é na graça que nós encontramos perdão e redenção. Mas, de acordo com Paulo, nós nos separamos da graça quando a trocamos pelo legalismo da meritocracia religiosa. A graça gera unidade. Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 3, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pensamos muitas vezes na graça para a salvação, mas ela também é manifesta em nossas relações pessoais, no culto que celebramos, na maneira como vivemos família. A graça une pessoas que pensam de forma diferente, a fim de que alcancem a unidade de Cristo. Na unidade, não significa que todos se tornam iguais. Ela não é uniformidade. Não significa que todos se tornam iguais, que as diferenças desaparecem. Mas significa que cada um renuncia ao seu próprio pensamento para caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais, para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Senhor, por meio da sua liderança e da coletividade. Quando vivemos pela graça, somos misericordiosos, generosos e acolhedores. O apóstolo Paulo diz que as virtudes da graça é a humildade, a mansidão, a paciência e a capacidade de suportarmos uns aos outros em amor. E finalmente, a graça nos faz sermos graciosos.
Em um ambiente de cristianismo tóxico, em que deixamos o moralismo religioso ser a lente com a qual vemos o mundo, estamos perdendo a nossa compaixão. Como Philip Yancey diz em O Eclipse da Graça, quando alguém está perdido, não precisa de julgamento e condenação. Ele precisa de compaixão e que lhe mostrem o caminho certo. O Evangelho de Jesus Cristo sempre foi conhecido como Boa Nova. E é a Boa Nova. No entanto, parece que nos últimos tempos as pessoas não têm percebido o cristão como portador de boas novas. Deus não nos chamou para pregarmos juízo. Deus não nos chamou para pregarmos condenação. Nós não somos portadores de maldições. Nós somos portadores de boas novas. As pessoas que estão perdidas, sem conhecer a misericórdia do Senhor, só serão alcançadas quando verem em nós o reflexo da graça de Deus sobre ela. Quando vivermos um cristianismo atraente, que opera sobre a misericórdia e a compaixão, sobre o cuidado de Deus sobre cada um de nós. Por isso, viva a plenitude abundante da graça. Não se deixe escravizar pela religiosidade cega e meritória. Reconheça que Deus cuida de nós sem que mereçamos. E isso transformará a sua maneira de se relacionar com Ele, consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Viva plenamente o seu relacionamento com Deus, porque tudo é de graça. Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos e abra o seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua imensa graça. Porque, ó Deus, nós já não estamos mais debaixo da opressão do pecado, da condenação, da culpa. Não vivemos, ó Deus, direcionados pelo medo. Ó Deus, nos faça cada dia mais nos libertarmos da religiosidade ritualística. Faça, ó Deus, com que nós compreendamos que servimos ao Senhor por amor, por gratidão, porque já fomos alcançados pela sua compaixão. Ó Deus, que o nosso cristianismo não seja um cristianismo de meritocracia, legalista, ritualista, mas que nós, ó Deus, possamos viver plenamente a misericórdia, a generosidade, a compaixão, e que isso ultrapasse a nossa vida, ó Pai, e alcance a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos olhar para esse mundo ímpio e perdido com o mesmo olhar de Cristo, que via as multidões como ovelhas sem pastor e tinha grande compaixão delas. Ó Pai, as pessoas estão se perdendo simplesmente porque elas não conseguem entender a profundidade da sua graça. E elas precisam, ó Deus, de alguém que as ame e que aponte para o Senhor e diga que no Senhor há plenitude de redenção. Que nós possamos, ó Deus, sermos essas pessoas. Que nós possamos viver uma vida livre, e livre no Senhor, livre do pecado, livre da culpa, livre da condenação, livre para te amar, livre para te servir, livre para proclamar o amor do Senhor para a vida das outras pessoas. Ó Pai, nos conduz assim, que possamos crescer e nos aprofundar crendo que tudo é de graça, porque o Senhor já pagou o preço por nós. Nós te agradecemos por tudo, nós te celebramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. Estamos aqui para abençoar você e a sua família. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e você vai estar nos auxiliando a alcançar mais pessoas. É muito fácil, é só você ir nesse botãozinho aqui do lado e clicar nele e pronto, você se inscreve automaticamente. Se você está inscrito, não esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário, porque isso é muito importante para nós e ajuda a impulsionar o canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã estamos juntos mais uma vez, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até lá.